Olá, meus amigos, vem aí um dilúvio de informações para você. Aqui o Observatório 7 e esse é o nosso podcast oficial e especial sobre Gênesis capítulo 1 ao capítulo 11. Sim, meu amigo, não precisa reclamar, os vídeos do canal vão continuar abordando história, teologia, todos os 7 assuntos aqui do canal, mas os vídeos são na terça-feira e essa aqui é uma série Plus, é uma série a mais que nós estamos fazendo para vocês e nós estamos fazendo ela num formato mais informal, por isso usando o estilo de podcast. É um pouco mais fácil para a gente produzir aqui em termos de edição, mas também nos dá a facilidade de falar numa linguagem mais popular e apresentar a teologia de forma popular. Nesta série, nós estamos partindo de uma premissa e de uma metodologia. A premissa é que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada e dada por Deus através dos seus profetas. Esta palavra de Deus, portanto, tem um autor, que é o Espírito Santo, e é por isso que na nossa metodologia a gente usa a Bíblia toda para entender os 11 primeiros capítulos de Gênesis, porque um só é o autor das Escrituras, o Espírito Santo, revelando através dos seus profetas. Na nossa metodologia, a gente vai estudando o texto e avaliando todos os contextos dele, entendendo quem é o autor, que a gente já viu que é Moisés, e você vai voltar nos podcasts anteriores se você caiu de paraquedas nesse podcast, porque senão você vai entender parcialmente ou pode até entender de forma errada. Então não ouve esse podcast antes de ouvir os anteriores. E no podcast anterior a gente começou sobre Gênesis capítulo 6 e nós debatemos o assunto e as diferentes interpretações que existem sobre os tais nefilins, os gigantes e tal, que aparece no início do capítulo 6. Nós aqui no canal temos uma conclusão e eu vou usar esta conclusão como premissa para a gente entender agora os motivos pelos quais Deus enviou um dilúvio no mundo do passado. Mais uma razão pela qual você não pode ouvir o podcast a seguir sem ter ouvido pelo menos o podcast anterior. Beleza? Muito bem, agora que eu tenho certeza que você já ouviu o podcast anterior, se você tiver alguma coisa para discordar sobre a interpretação, se eram anjos ou eram filhos de Caim, filhos de Sete, você tem que discutir isso lá naquele podcast anterior, nos comentários do podcast anterior. Aqui vamos seguir em frente, porque o nosso tema de hoje é entender os motivos pelos quais o dilúvio foi enviado à Terra. Okay? Então, quando a gente começa a observar algumas características do capítulo 6 de Gênesis, a gente vai ter uma descrição das razões do dilúvio e a gente vai ter, a partir daí, o próprio dilúvio. Só lembrando, antes da gente seguir aqui com o texto, uma coisa que eu sempre tenho dito aqui nesse podcast é que o podcast é uma linha de visão teológica sobre estes capítulos. Nós não estamos fazendo aqui um comentário criacionista dos textos de Gênesis capítulo 1 a 11. Se você quiser entender sobre criacionismo e tiver perguntas sobre as questões científicas, as questões relativas à ciência de origem dos 11 primeiros capítulos, não é aqui que você vai tirar suas dúvidas. Por exemplo, uma pergunta que apareceu muito aqui no nosso canal nos comentários, e essa pergunta é bem legal, é bem bacana. Como era a geologia da Terra antes do dilúvio? Outros perguntaram como é que era a geografia da Terra antes do dilúvio. Como é que é possível cobrir todas as montanhas? Essas questões não pertencem à teologia. Quem debate sobre isso são os criacionistas. Eu não vou entrar nessas questões porque não é o meu objetivo. O objetivo da teologia é entender o plano salvador de Deus revelado nas Escrituras, ok? Mas, para quem quiser, eu vou indicar o site da Sociedade Criacionista Brasileira. Lá tem muita, mas muita coisa, inclusive ali com linhas, com ideias e teorias e proposições diferentes, que você pode ler, reter o que você acha que é o melhor e comparar. E eu recomendo também o livro de um professor de geologia, que é o Dr. Naor Neves.
e ele tem um livro bem bacana chamado Uma Breve História da Terra. Esse livro ele trata exatamente sobre essa, que é uma das perguntas mais feitas ali no nosso canal, como era a geografia antes do dilúvio. Não tem como a gente ter certeza, mas ele que é geólogo, baseado na leitura que ele faz da geologia da Terra hoje e das formações de montanhas, de abismos, continentes, ele tenta fazer ali uma proposta. Todavia, no texto bíblico a gente não tem uma descrição disso, ok? Não existe, alguns supõem ali pelo Gênesis que teria um só continente, porque desajuntem-se as águas e a terra dá a entender que está num lugar só, então seria um único continente, como é a proposta geológica da Pangeia e tal. Mas eu não vou entrar nesse assunto, galera, porque eu acho que você deveria ler coisas de especialistas, de gente da área. E a minha proposta aqui é uma análise teológica do assunto, tá bom? Quem tiver curiosidade, vai lá, procura aí põe aí no Google aí, SCB, que é a abreviatura aí de Sociedade Criacionista Brasileira.org.br, e ali você vai achar o site dos caras. E eles têm muito material para discutir sobre esse assunto. Vamos em frente então. Eu estava dizendo para vocês que o capítulo 6 de Gênesis, ele começa a apresentar as razões pelas quais o dilúvio foi enviado. E entre estas razões a gente vai ver uma intensificação da maldade humana. Inclusive a palavra maldade, ela vai ser utilizada várias vezes ao longo do capítulo e até o final da história do dilúvio. Você vai ter aí o capítulo 6, o verso 5, o verso 6, e sempre se refere à maldade da humanidade. A palavra para humanidade é a mesma palavra para Adão, né? Adão, que significa o ser humano como espécie. E é interessante que o verso 7, ele vai dizer que Deus decidiu acabar, julgar, dar cabo ali do homem que Deus criou. Então, primeira coisa, o texto revelado vai dizer no verso 7 de que o dilúvio é um juízo onde vai desaparecer da terra o homem que Deus criou. Não é o homem fruto de híbrido com anjos. Não é uma aberração da natureza. É o homem que Deus criou. É esse que Deus vai julgar. O dilúvio não vem para destruir a semente, digamos assim, de gigantes criados com deformidades, produto de anjos malignos. Isso aí nós já vimos no podcast passado, de que não faz sentido no texto. Se você discorda de mim, tudo bem, mas é que eu estou lendo aqui o que o texto diz. O texto diz que o juízo de Deus, Deus vai fazer desaparecer o homem que ele criou. Ok? Então, quando você chega no verso 13, você tem novamente a ideia da violência sendo citada, né? Deus resolveu acabar com a carne, porque a terra está cheia de violência. Então começa a se abrir um quadro, porque você percebe que o homem, que é o administrador da terra, ele contamina a terra com o seu pecado, e o planeta inteiro se tornou um planeta violento. Isso é muito importante para a gente entender o porquê que Deus manda um dilúvio. Se nós pegarmos agora a interpretação que o Novo Testamento dá para o dilúvio, nós vamos encontrar Jesus como intérprete da história do dilúvio. Meu amigo, com Jesus não dá para discutir. Em Lucas 17, 27, Jesus vai descrever o tempo do fim, os sinais do tempo do fim. A volta de Jesus vai ser uma coisa de surpresa, vai ser uma coisa que vai pegar o pessoal vivendo a vida comum deles, como qualquer dia, e aí vão ser surpreendidos, e ele vai comparar isso com o dilúvio. Lembra? O texto ele vai dizer assim, em Lucas 17, 27, que eles, no tempo de Noé, se casavam e se davam em casamento. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles estavam vivendo a vida deles de maneira comum, construindo ali os projetos deles, as famílias deles, vivendo a vida comum, mas eles são uma geração que se secularizou. Esses caras não dão mais bola para mais nada que não seja a vida secular deles. E a gente viu no estudo do capítulo 4 que os descendentes de Caim, que vão ser chamados mais adiante aqui no 6 como os valentes varões de renome, eles foram de renome porque eles se destacaram em tudo o que o mundo secular dá valor. Os filhos de Caim foram, por exemplo,
bem-sucedidos para aquela época financeiramente, possuidores de grande quantidade de gado, de animais. Os filhos de Caim foram os inventores dos instrumentos musicais, de formas artísticas, então se tornaram tipo as celebridades daquela época. Os filhos de Caim, eles são os grandes desenvolvedores de tecnologias daquela época, fundição de metais. Nós vimos que o nome Naamá, uma das descendentes de Caim ali, significa a bela, então eram mulheres belas, são filhas de Caim, são filhos dos homens no sentido que eles são humanistas, são secularizados. E é justamente isso que Jesus está defendendo. Ele está dizendo que casavam-se e davam-se em casamento. E aí você fica perguntando assim, como é que tem uma descrição da descendência de Sete, dos fiéis a Deus, no capítulo 5 de Gênesis, e de repente, quando chega em Noé, toda aquela genealogia enorme que deveria ter gerado um povo inteiro, como é que todo aquele povo apostatou do nada e só sobra a família de Noé? E vai dizer assim que Noé era o único no meio da geração dele que era achado como justo. Como é possível que toda a linhagem de Sete tenha se perdido completamente? Jesus está explicando isso em Lucas 17, verso 27. Ele está dizendo, naquele tempo eles se casavam e se davam em casamento. Quando você olha para o todo da Bíblia, você vê que consecutivamente você tem a experiência do povo de Deus se casando com filhos de povos de outras nações, e existe o entrar da idolatria dentro de Israel. E esse é um padrão que você vai ver na época dos patriarcas, esse é um padrão que você vai ver lá na época de Josué, na época dos juízes especialmente, aí dá toda aquela confusão dos dias de juízes, o povo é tremendamente infiel. Esse é o padrão que você vai ver a partir de Salomão, quando ele traz para si princesas e mulheres de várias nações, e ele cai em apostasia adorando os ídolos que as mulheres ensinaram. E esse é o padrão que você vai ver em Esdras e Neemias, quando esses dois líderes mandam os judeus mandar embora as suas mulheres que eram de outros povos e de outras religiões, porque eles estão novamente ameaçados de cair na idolatria. E tanto é que no Novo Testamento isso aí praticamente desaparece e os judeus se tornam bem exclusivistas, com medo de se perder como os ancestrais deles o fizeram. Então em Lucas 17, 27, Jesus está interpretando o dilúvio e está dizendo assim, olha, eles não perceberam os sinais até que veio o dilúvio e eles foram completamente destruídos. Aliás, eles foram avisados, mas eles não conseguiam entender porque eles eram secularizados. Eles viviam a sua vida de forma sem nenhuma preocupação religiosa. Você percebe que Lucas 17, 27 é justamente um gancho para você interpretar Gênesis capítulo 6, verso 2 e 3, quando fala sobre os filhos de Deus se unindo com as filhas dos homens? Quem é que está se casando e se dando em casamento, segundo Jesus está citando aqui em Lucas 17, 27? No texto de Gênesis, os únicos que aparecem casando e se dando em casamento aqui são os citados em Gênesis 6, 2 e 3, os filhos de Deus e as filhas dos homens. E aí, quando você pega esse quadro geral, você entende com facilidade como é que desapareceu a piedade do meio de toda aquela geração, porque eles uniram as famílias, e dessa união de famílias foi se perdendo a identidade religiosa e se absorvendo o modo de vida da tribo de Caim, e a ponto que só Noé e a família dele ainda preservam. Então o que Deus vai fazer é preservar uma família que ainda tem o conhecimento passado lá de Adão, de Sete, pegar essa família e tentar recomeçar. Segunda coisa interessante a gente vai ver na interpretação de Pedro. Segundo Pedro capítulo 5 e 2 Pedro capítulo 3, tem citações do apóstolo Pedro sobre o dilúvio. E a gente vê de cara que Pedro aprendeu sua teologia de Jesus. Porque no capítulo 3, ele vai usar o dilúvio como uma ilustração, entendeu? Como um pano de fundo para explicar o juízo final. E ele vai comparar o juízo final com o dilúvio. Ele vai dizer, entre outras palavras, que o dilúvio foi uma espécie de juízo final para o mundo antigo. E ele começa no capítulo 3 a sua explanação
dizendo que a garantia do juízo final, de que Deus vai punir essa terra e aqueles que estavam por ali zombando, que nunca teriam a volta de Jesus, que nunca teriam um juízo final, a garantia de que isso vai acontecer, Pedro está dizendo, é que no passado ocorreu um dilúvio. E ele usa isso, é interessante que ele usa uma história que não é só uma história conhecida da Bíblia. E até hoje esse é um dos argumentos, na minha opinião, mais poderosos para a existência do dilúvio, porque quando as pessoas dizem assim, ora, mas não é possível que tenha tido um dilúvio, isso aí os hebreus copiaram lá da epopeia de Gilgamesh. Inclusive nós temos um vídeo aqui no canal que compara o dilúvio da epopeia de Gilgamesh com um dilúvio descrito na Bíblia. Agora eu questiono o seguinte, como é que eles podem ter copiado se existem relatos do dilúvio em todos os povos do mundo antigo? Não só entre os povos como gregos, como os povos da Índia e povos ali ao redor que estão de alguma forma relacionados com os povos do Oriente Médio. Existem relatos do dilúvio com os mesmos padrões, uma família salva num barco que leva animais da terra para o barco para preservar a vida desses animais. Essa família sai, tem ali um arco-íris nas nuvens, tem ali umas promessas. Tem sempre os mesmos padrões em histórias que você encontra entre os nativos da América, em várias tribos indígenas. Você vai encontrar essas histórias isoladas nas ilhas da Oceania, na Austrália. Como é possível que centenas de povos sem contato entre si, todos eles tinham a memória de uma grande catástrofe que destruiu a terra com água? Então, esse é o argumento de Pedro. Ele está falando para qualquer um que precise ouvir e dizendo, se vocês acham que Jesus nunca voltará, lembrem-se o que os pais de vocês contavam, que no passado a terra veio da água e foi destruída pela água. E esse argumento de Pedro ele vai descrever como céu e terra, que nós já vimos em estudos passados aqui, que é um merisma, é uma forma do autor bíblico aqui, do profeta, do apóstolo no caso, de descrever a totalidade. Céu e terra é um merisma para a totalidade. Então essa já é uma pista de que nós estamos falando aqui de uma catástrofe global, que existe uma universalidade do dilúvio e que Pedro não está falando de uma inundação local, como é a teoria que algumas pessoas propõem. Até porque uma inundação local não explica como é que todos os povos têm tem crenças e relatos sobre uma grande inundação. Alguns vão dizer assim, mas é porque em todo lugar tem inundação. Não, gente. Nós encontramos relatos de dilúvio entre índios americanos que vivem no meio do deserto do Arizona, onde não tem inundação nenhuma. A gente encontra histórias de inundação com padrões da história muito parecidos, que não dá para explicar, a não ser que eles conheciam a mesma história e contaram cada um de acordo com a sua versão. E só para completar aqui, e a história de Gilgamesh e a história do dilúvio da Bíblia? Foi cópia, não foi? Foi cópia? Você assista o vídeo lá, mas a minha percepção é muito simples. Ambas as histórias estão relatando alguma coisa que eles realmente conheciam e que eles tinham uma memória passada pelos seus ancestrais. Agora, se você tem dois jornalistas e os dois contam a mesma história sobre uma inundação que teve em algum lugar ou em algum momento da história, significa que eles copiaram um do outro? Não, eles simplesmente estão relatando o mesmo fato, e é óbvio que se estão relatando o mesmo fato, tem que ter semelhanças. Isso é uma prova de que o fato é universal, ok? Então a gente percebe aqui na carta de Pedro que o dilúvio está em paralelo com o juízo final, e da mesma forma que o dilúvio dá início para uma nova fase da terra, o juízo final dá início para uma nova fase da terra. No capítulo 5 da carta de Pedro, Pedro vai apresentar que Deus vai fazer juízo, e isso é certo, como fez no passado. E Pedro vai dar 3 exemplos de que Deus julga e não deixa o pecado barato, certo? E é muito importante entender esses 3 exemplos. O primeiro exemplo que Pedro dá é que Deus julgou os anjos, está lá no capítulo 5 da segunda carta de Pedro.
E esse anjos aqui não tem nada, gente, nada a ver com o dilúvio. Ele está dando 3 exemplos em ordem cronológica. Quem foi os primeiros que Deus julgou de alguma forma? Foram os anjos rebeldes no céu, que foram expulsos na grande batalha, caíram do seu estado original, sendo expulsos do céu e vagando pelo abismo até que eles encontraram um lugar. E onde é que eles encontraram um lugar? Quando Adão e Eva pecaram, eles entregaram o comando desse planeta para os anjos maus. Pois que lá em Jó, quando Satanás tenta se apresentar diante de Deus, e Deus fica indignado, o que Satanás está querendo fazer aqui? E ele questiona o que Satanás está fazendo ali, de onde que ele está vindo, ele não tem direito de estar ali. Satanás bate no peito e diz assim: venho de rodear a terra e passar por ela. Porque ele se apresenta como aquele que é dono agora da terra no lugar de Adão. Jesus vai falar de Satanás e vai dizer assim: aí vem o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. Então ele é um príncipe usurpador e o plano justamente de Cristo é tomar de volta, e é o que ele vai fazer na cruz e tudo mais, mas Satanás se coloca como usurpador desse mundo. Então a primeira coisa que Pedro diz é que Deus não poupou os anjos. Quando eles pecaram no céu, eles foram expulsos do céu. E eles estão reservados, diz Pedro, veja, para o momento certo. Quando que é o momento certo? É no juízo final, ok? E aí você vai ter um segundo exemplo. Deus vai fazer juízo. Qual que é a prova que Deus vai fazer juízo no final dos tempos? Porque no passado Deus julgou a terra com um dilúvio. Esse é o segundo exemplo. E há um terceiro exemplo que Pedro vai dar, que foi a destruição de Sodoma e Gomorra. Diz assim, Deus não deixa barato. As cidades eram tão ímpias que Deus foi lá e teve que destruir aquelas cidades, tirou Ló dali e tudo mais, reservou como reservou Noé, mas as cidades foram destruídas. Então você tem uma sequência de 3 exemplos onde Pedro está conectando o dilúvio com os eventos finais, como uma ilustração de que o dilúvio foi um juízo. Isso é muito importante você entender. O dilúvio, sobre a ótica da teologia bíblica, ele foi um juízo. Aí você pergunta assim, mas como pode ser justo isso? Porque se Deus mandou um juízo, esse juízo destruiu com tudo. E morreu todo tipo de gente ali, inclusive famílias de todas as idades, pessoas de todas as idades. Aí é que tá, Pedro vai colocar Noé como um pregador da justiça. O texto está dando a entender justamente que haveria uma pregação por parte de Noé, e é claro que isso é confirmado por outros ali como Judas e como Pedro, que vão chamar Noé de um pregador da justiça, e ele está constantemente pregando para esses antediluvianos de que eles deveriam se arrepender. O que teria acontecido se eles tivessem se arrependido? Então, algumas possibilidades, né? Possibilidades. Primeira possibilidade, o dilúvio não teria sido enviado como um juízo. É o que a gente vê acontecer, por exemplo, na história de Jonas e a pregação dele de que Nínive seria destruída, a cidade foi poupada. Segunda possibilidade, era necessário um dilúvio. Nós vamos ver aqui um outro aspecto da necessidade do dilúvio, além do ser humano. Era necessário um dilúvio. Então Deus mandaria um dilúvio, mas cada família da terra construiria um barco, ou então muitos desses se reuniriam em barcos, como na Arca de Noé, muitos poderiam ter entrado na Arca de Noé e se salvariam. Então você percebe que todo juízo ele tem que ser anunciado. Amós vai dizer que Deus não fará nada sem antes revelar para os seus profetas. Então, quando nós temos uma catástrofe natural, essa catástrofe natural se diferencia de um juízo de Deus, porque os juízos de Deus eles têm anúncios por profetas. Nós temos, por exemplo, agora um anúncio profético sobre, por exemplo, o coronavírus que nós estamos passando agora. Não temos um profeta nos anunciando o coronavírus. Então ele entra dentro da categoria apenas de catástrofe natural, a não ser que você queira desdobrar isso aí como sinais do fim, as pandemias, que fala lá em Mateus 24, tudo bem, mas o que eu estou dizendo é que você não tem um anúncio específico. No caso de Noé e do dilúvio, Noé anunciava especificamente que haveria um dilúvio e que eles tinham uma maneira de fugir desse dilúvio.
que era construindo o barco. Então, uma das razões pela qual Deus manda Noé construir um barco não é porque é o barco que vai salvar Noé, a família dele e os animais. Ora, Deus é todo poderoso, podia ter salvo ele de diversas formas. Deus podia ter, colocado eles no topo de um lugar inacessível. Deus poderia ter transportado eles no tempo, adiante do tempo do dilúvio. Deus podia fazer o que você imaginar, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Mas por que Deus pede para ele fazer um barco? Pede porque cada martelada que Noé dá no barco, cada prego que ele coloca, sei lá como é que ele fez com prego, fez com amarras, cada madeira que ele coloca, cada tábua que ele coloca nesse barco, ele está literalmente testemunhando e dizendo: eu creio no que Deus anunciou, vocês deveriam crer também. Eu estou me comprometendo com esse projeto porque isso aqui foi revelado por Deus, não é uma ideia minha. Então, o testemunho de Noé era uma forma do pessoal ter se espertado. Eles não se espertaram porque não quiseram. Nesse sentido, eles mesmos, tendo ouvido a pregação de Noé, tendo negligenciado construir em seu próprio barco, ou terem entrado na arca de Noé com Noé e sua família, eles se tornam responsáveis não só por eles e pela morte deles, mas eles se tornam responsáveis pela morte dos seres humanos incapazes ou dependentes deles, que eles não levaram para dentro da arca. Então não é Deus o culpado pela morte de todos no dilúvio. São estes mesmos que tinham a chance de decidir, de ouvir a palavra, que deveriam ter levado seus filhos, suas crianças e todos, que se tornam responsáveis pelas mortes inocentes. Vou tentar ilustrar para você, mas entenda que toda ilustração ela tem falhas. E me perdoe se tiver alguma falha aqui. Se você mora perto de uma represa, e aí vem um técnico, um especialista, e ele diz assim: abandonem a cidade, porque essa represa vai romper. E eu já olhei ali, tem rachaduras, e é uma questão de dias. Abandonem agora a cidade. Mas você diz assim: não, eu quero ficar aqui, porque isso aqui é minhas coisas, minha vida está aqui. E tal. Você diz: não, mas meu amigo, você não vai ter vida, a represa vai romper, e vai vir aqui um dilúvio, e vai inundar, e vai destruir com tudo, não vai sobrar nada. Se você não sai dali, você é responsável por sua própria morte, e você é responsável pela morte daqueles que eram os seus queridos filhos, idosos, que você não tirou dali. Você responde por esses, porque Deus te confiou eles, e você não ouviu a palavra de orientação, e você agiu de forma imprudente, e você responde pela vida deles. Entendeu? Então, o dilúvio é um juízo de Deus, mas ele tem um patamar de responsabilidade do homem e a chance de arrependimento do homem. Outra coisa interessante que nós queremos analisar agora sobre as razões do dilúvio e por que foi necessário um dilúvio é o seguinte: acompanha meu pensamento. Se o dilúvio fosse só para punir exclusivamente os homens, por que tinha que ser uma inundação? Se você parar para pensar, lá no Egito, quando Deus quis punir os egípcios, Deus mandou uma praga. Não era mais fácil simplesmente ter mandado uma praga que matasse todos os ímpios dos dias de Noé, em vez de estar destruindo todo o planeta? Você entendeu o raciocínio? Um dilúvio, uma catástrofe a nível global e que envolve a geografia, que envolve os animais, que envolve as plantas, é um juízo que sugere que se intenciona reorganizar a própria natureza. E por que Deus estava desejoso de reorganizar a própria natureza? Então a gente viu aí já nos vários versos que vai repetindo isso. No verso 13 aqui, por exemplo, vai dizer: então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que farei perecer juntamente com a terra. Então a terra está tomada de violência. Mas quando você olha para outros textos, como o verso 7, vai dizer assim: farei desaparecer da face da terra o homem que criei,
o homem e o animal, os répteis, as aves do céu, porque me arrependo de haver feito. Nós já estudamos no podcast passado que o arrependimento de Deus é um ato de mudança de estratégia. Deus tinha um plano, o plano A não deu certo, Deus coloca o plano B em funcionamento. Por que o plano A não deu certo? Porque o livre-arbítrio de alguém, neste caso do homem, fez com que o plano A não desse certo. Então Deus vai agora colocar o plano B em funcionamento. E no plano B, ele vai reorganizar a terra e ele para isso precisa dar cabo do homem, esses que se tornaram violentos, dos animais, dos répteis, das aves. Então Deus tem um problema também com todos os animais, porque a natureza entrou em desordem. E isso tem muito a ver com todo o texto que nós estamos lendo de Gênesis, porque quando a gente viu o pecado lá em Gênesis 3,15, nós vimos que Deus não amaldiçoou o homem. E nós vimos que maldição não é desejar que uma pessoa se dê mal, maldição não é mal olhado, isso é ideia de pensamento politeísta, isso é pensamento espiritualista aí dessa linha supersticiosa, isso é paganismo. Maldição na Bíblia é colher as consequências de escolhas erradas. E quais são as escolhas erradas que o homem fez? O pecado. E o homem era o quê? Ele era o senhor da terra, o mordomo da terra. Então agora é a terra que sofre os efeitos das escolhas erradas do homem. Ela começa a produzir cardos e abrolhos. E os animais que têm uma terra amaldiçoada, porque Deus vai dizer assim, maldita é a terra por tua causa, ela produzirá cardos e abrolhos. O que é cardos e abrolhos? São espinhos, né? E o que são os espinhos? É uma reação das plantas tentando sobreviver. É quando as plantas transformam as suas folhas em espinhos, é uma modificação biológica de um organismo, as plantas tentando sobreviver. Você começa a perceber que a terra, depois do pecado, ela foi alterada, a natureza foi alterada. Então preste atenção no que eu vou dizer. Deus criou todas as coisas, mas não criou todas as coisas como elas são. Deus criou todas as plantas e animais, mas não criou todas as plantas e animais como elas são. Os animais e as plantas, depois do pecado, são diferentes. Eles lutam para sobreviver. E se uma terra está amaldiçoada e produz menos, tem menos força produtiva, as plantas terão menos força também. Os animais que se alimentam destas plantas, ainda menos força. E pode ser que alguns animais tentem outras formas de nutrição e proteína, e aí vem o sistema de presa e predador. Outra coisa, o texto diz assim, sede fecundos e multiplicai-vos. Os animais começam a se multiplicar, mas a terra está amaldiçoada, então ela não produz alimento como deveria para todos esses animais. Começa a existir um sistema de presa e predador. Acontece que Deus criou animais de todos os tipos, os pequenos e os grandes. Se você olhar, os animais pequenos estão por aí até hoje, eles não nos causam muita ameaça, mas se fossem gigantescos, não sei se a gente conseguiria ter controlado eles antes de haver a tecnologia. Imagine no mundo do passado, onde você olha para o registro fóssil e você vê animais gigantes de todos os tipos, inclusive muitos que estão extintos. Quando você olha para o registro fóssil, o que você vê é que a vida no passado era em maior quantidade e variedade do que tem hoje. Então não me parece que a gente está evoluindo num sentido crescente de desenvolver novas formas de vida. Me parece que a gente olha para trás e tinha mais formas de vida e houve um gargalo onde só algumas espécies sobreviveram. E aparentemente toda a megafauna, seja de répteis pré-históricos, todos esses animais de grande porte que rivalizavam com o homem, eles vão desaparecendo também. Nunca foram encontrados fósseis de dinossauros junto com fósseis de seres humanos, o que sugere que eles viviam em lugares diferentes. O que seria óbvio, meu amigo, porque se você vivesse naquela época, quem é que iria viver no mesmo território desses grandes animais e predadores? O ser humano com certeza foi buscar refúgios, vivendo, quem sabe, em lugares afastados, mais altos.
onde ele estivesse distante dessas ameaças. E isso me dá a entender o porquê que Deus poderia querer destruir a terra daquele tempo para preservar o ser humano. Diz, olha, daqui a pouco a humanidade vai se espalhar pela terra e não tem como conviver nesses ecossistemas que existem antes do dilúvio, então nós temos que recomeçar, porque era para ter dado certo. Quando Deus criou, quando ele criou dinossauros, quando ele criou os animais do passado, animais gigantes, era para ter dado certo, não havia pecado. Os evolucionistas, que com certeza vão discordar em absurdo comigo, em uma coisa eles concordam comigo. Você vai pegar os evolucionistas falando, eles vão dizer assim, o homem só conseguiu evoluir na Terra porque os dinossauros morreram. Nisso eu e eles estamos de acordo. Seria impossível ter a convivência do homem antigo junto com os dinossauros. Absolutamente impossível. Um é uma ameaça para o outro. Não é que os dinossauros, os animais do passado, foram criados como aberrações pelo diabo e coisa assim. Não entra nessas teorias tolas, meu amigo. Deus criou todas as coisas boas, mas veio o pecado. E o pecado, ele afligiu a terra. E a natureza mudou. E a natureza muda constantemente. Você está vendo aí os vírus surgindo? Isso aí é a natureza sofrendo mutações, sofrendo modificações. A natureza não fica igual. A natureza muda constantemente. E aqui em Gênesis 6 nós estamos vendo uma intervenção de Deus justamente para salvar a espécie humana. Uma terra corrompida e cheia de violência, ela precisa ser reformada. E quando você vê o final do dilúvio, quando eles saem da arca, uma das primeiras ordens que Deus vai dar para Noé, lá no capítulo 9, é que eles não devem de maneira alguma matar outros seres humanos. E diz assim que eles até vão poder comer os animais, mas é para aquilo ali, e eles terão que dar cabo, inclusive eles vão ter que responder pelo sangue derramado de animais. Eles não podem se prevalecer com os animais. Eles não podem ser violentos com os animais. Se você ler o capítulo 9, você vai ver que Deus faz uma aliança com Noé e ele faz uma aliança com os animais que saíram da arca, porque ele selecionou os animais que iam para a arca. E alguns animais não foram. Obviamente, todos os animais que podiam sobreviver nas águas. Você vai dizer assim, mas por que dinossauros do mar... Não existe dinossauro do mar, mas eles chamam aqueles répteis marinhos de dinossauro do mar, né? Por que répteis marinhos pré-históricos foram extintos, então? Amigo, eu estou descrevendo para você uma questão ecológica. Quando você muda uma situação, um animal e coloca num novo ecossistema, ecossistemas inteiros eles se vão. Imagina numa catástrofe destrutiva imensa a nível global. Sei lá, se caíram meteoros, eles levantaram tsunamis. Isso é assunto depois lá para o pessoal do criacionismo. E, obviamente, a gente tem a marca de meteoros que caíram na Terra. Isso pode ter muito a ver com o dilúvio. Mas a questão é a seguinte, Deus selecionou alguns animais. Ele faz aliança, no capítulo 9, ele faz aliança entre Noé, Deus, e também entre Deus e esses animais. Olha, por exemplo, o capítulo 9, verso 9. Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos, os animais selváticos, que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco. A aliança de Deus não é só com o ser humano, é com os animais. Porque mesmo esses animais, eles seriam extintos por aqueles predadores do passado que fugiram o controle, se tornaram poderosíssimos, e Deus, na sua sabedoria, vai redesenhar uma nova ecologia. Pensa um pouquinho sobre ecologia e olha que interessante, há pouco tempo eu estava lendo sobre o aquecimento dos oceanos. Em alguns lugares o oceano variou 1 grau a temperatura, e com isso todos os corais morreram. E os corais morrendo, centenas de espécies de peixes e outros invertebrados marinhos dali que dependiam daquele ecossistema morreram também. Então, quando você mexe uma coisa só, toda a natureza está atrelada num ecossistema e se vai tudo. O que vai acontecer depois do dilúvio é uma nova criação.
Então, só para recapitular aqui, o dilúvio é uma história não sobre destruição. O dilúvio é a história sobre como Deus avisou o mundo daquela época. Queria salvar todo mundo, mas as pessoas não deram ouvido. O dilúvio é uma história de salvação, sabendo que viria um desastre, sabendo que a natureza tinha chegado a um ponto que não aguentava mais, que haviam questões naturais que iam acontecer. Deus avisou o ser humano e Deus pediu que construísse um barco. E o dilúvio não é a história sobre como Deus matou a humanidade do mundo antigo. O dilúvio é a história sobre como Deus salvou a humanidade através de Noé e da sua família. Assim como no final dos tempos, eu vou pegar carona com o apóstolo Pedro, no final dos tempos o juízo de Deus, que agora Pedro vai descrever que vai ser feito por fogo, o juízo de Deus não é para destruir com tudo, é para fazer nova todas as coisas. E o juízo de Deus é um juízo para salvar aqueles que hoje estão clamando: ora vem, Senhor Jesus. Fique com Deus, meu amigo. Até a próxima. E a gente vai ver no próximo podcast a descrição sobre como foi o dilúvio. Não perca, fique com Deus e a gente se vê no próximo podcast. Mas passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, disse Jesus.